mulher nua com outras ativistas em cima do carro, né? O corpo para chamar a atenção, certo? Olá, senhores. Hoje vamos mergulhar no profano feminino atrelado à ideia de geopolítica. Como forças de Estado e forças globais utilizam pautas progressistas para desestabilizar de fora para dentro países, financiando muito bem grupos internos que estão ligados a essas pautas internacionais, focados nessas questões de gênero, etnia e enfim, né, para derrubar governos que não seguem a linha da democracia liberal ocidental, que são resistentes à cultura ocidental. Esse vídeo aqui não é uma defesa a governos que defendem forma alguma de tirania. Como eu comentei, há muito da liberdade aqui pregada nesse espaço. Isso aqui é uma análise de como esse sentimento de revolta contra autoritarismos é usado para subverter essas próprias nações que têm esse viés autoritário de governo. E a forma como ONGs globais utilizam essa brecha de descontentamento de parte da população para inserir suas pautas de desconstrução, não só de uma civilização, mas também de masculinidade, de feminilidade e daquilo que é o papel do homem ou da mulher, ou de alguma visão, inclusive espiritual, que uma nação tenha. Essa é a verdadeira pílula amarga, porque está rolando o que chamamos de revolução colorida, certo? Quando um país que não adota os ditames políticos da democracia liberal ocidental entra em uma convulsão social alimentado justamente por essas organizações ocidentais dentro desses países de viés autoritário. O Irã está colapsando aos poucos. Vamos tratar disso nesse vídeo de hoje. Então te convido a refletir comigo. Vambora! Saudações, vocês estão no Espaço Projeto Conselho Inteligência Emocional Masculina e Masculinidade como Contracultura, certo? Se inscreve aqui no nosso canal, apoia essa mensagem aqui. Eu espero que esse vídeo permaneça no ar pelo tema que estamos abordando aqui. Mas eu quero convidar para você, então, baixa um pouco a guarda das ideias que você tem preconcebidas e entra comigo nesse profano feminino na geopolítica. Afinal de contas, o que é uma revolução colorida? Esse nome foi adotado na geopolítica para entender essas plataformas progressistas globais, como agendas da ONU de equanimidade de gênero ou desconstrução de papéis sociais de homens e mulheres, ou o protagonismo LGBT+, dentro das políticas e tudo mais, inclusive pautas climáticas, étnicas, interrupção da gravidez e tudo o que vem a mais dentro desse pacote de ideias progressistas. Essa revolução colorida geralmente acontece em países de vieses autoritários. E como os países ocidentais não conseguem entrar à força nesses países que discordam dessa postura ocidental de forma de governo, o que acontece? Eles usam empresas, marcas, ONGs para penetrar na sociedade e, através de um convencimento de choque cultural, convencer aquela população local de que o modelo ocidental de divisão de mundo deve prevalecer, convencendo um ou outro grupo que vai ser usado então como resistência a esse governo e, aos poucos, ganhando espaço na política, no debate público, nas emissoras de televisão, de transmissão, a tal da guerra informacional, até conseguir derrubar, seja através do voto ou através de revolução armada, esses governos autoritários e colocar a forma ocidental de mundo. Ocidental moderno, eu quero dizer. Essa pós-modernidade dos oligopólios ocidentais e tudo mais, que não tem espaço nesse país, acabam entrando aos poucos. Isso tem acontecido na Venezuela, por exemplo, nossa vizinha aqui, e em muitos países do Oriente Médio. Essa relação China-Taiwan também, mas enfim, o foco aqui é a Revolução Iraniana. Exatamente, quem está passando por isso agora é o Irã, uma revolução colorida, certo? Empresas, ONGs ocidentais estão levando junto com o seu capital também as visões de mundo ocidentais e atingindo, usando o feminismo como arma de guerra. Acompanha comigo esse protesto feminista em praça pública iraniana, utilizando como bode expiatório o caso de uma jovem iraniana que foi punida por usar de forma errada o seu hijab, que é aquele véu, aquele lenço que as mulheres muçulmanas usam, né, ao redor do pescoço para cobrir os cabelos, usando esse caso
certo? Que essa mulher foi punida para começar um grande alarde, grandes ondas de protesto ao longo de todo o Irã, chamando a atenção das ONGs ocidentais que começam, através dessa confusão, penetrar gradualmente na sociedade iraniana com a sua visão de realidade. Uma mulher nua com outras ativistas em cima do carro, né, o corpo para chamar a atenção, certo? E as duas discursando, falando que estão ali em defesa da mulher que teve a sua liberdade ali vetada devido ao uso errado do hijab. E continua aqui um discurso, né, a língua que não tem uma tradução direta. In the name of women, life, freedom. She was threatened. Olha a movimentação, certo? Esse é um país tido como autoritário, que não permitiria esse tipo de ação. Mas está ocorrendo, certo? Olha a multidão colocada na praça para usar como vitrine a luta dos direitos iguais, certo? Da mulher e do homem, para começar uma movimentação que, no fim das contas, não tem nada a ver com isso. Foi um grande pretexto para começar uma onda de conturbação social. E aqui a notícia completa para quem quiser depois dar uma olhada nesse tipo e estudar mais a fundo esse tipo de tema. Protestos feministas no Irã, entenda o que está acontecendo no país. Após a repercussão do caso Mahsa Amini, protestos contra véus se intensificaram. Duram 5 dias e a imprensa fala de 17 mortes. Ativistas relatam dezenas. Senhores, não é apenas um protesto comum, realmente já está pautada algumas dezenas de mortes, a depender da versão que você valida para si. O governo fala de 2 dúzias de mortes, já os revolucionários falam em algumas dezenas, né? Já é considerado o maior protesto no país desde 2019. Né? No início desse último trimestre do ano, né, dia 16 de setembro, as autoridades anunciaram a morte da menina Amini, de 22 anos, que estava presa por usar um hijab. E bem, ela acabou falecendo enquanto estava sob custódia. E aí, claro, né, rola uma guerra da informação. Né? O governo diz que ela morreu de ataque cardíaco ou algo assim. Já as ativistas e, enfim, né, todo esse grupo entende que ela foi morta pelo crime, né? Por ter cometido o crime de usar o hijab errado. E aqui, né, o canal Irã Internacional, sediado em Londres, né, uma visão ocidentalizada do país, né, uma mídia ocidental voltada para o Irã, divulgou supostas imagens de um exame de crânio de Mahsa que haviam indicado a ela hemorragia, fratura, né, craniana e edema cerebral. A família da jovem também diz que ela não tinha histórico de problemas cardíacos e que foram impedidos de ver o corpo antes de ser enterrada. Então, olha só que complicado. E claro, esse tem sido o pretexto para uma onda agressiva de protestos que tem gerado mortes no país ao longo desses últimos 5 dias de protesto. E no vídeo seguinte, viralizado nas redes ocidentais, um grupo de mulheres fazendo uma fogueira, jogando hijabs, né, e queimando-os em praça pública, tecnicamente em protesto à morte de Amini. Olha a euforia, a histeria através desse caso, certo? Hijab sendo queimados, mulheres em praça pública. E esse no Irã. Pois é, senhores, essas são as chamadas revoluções coloridas. E esse foi o caso, usando aqui a geopolítica dos sexos e colocando que essas atas progressistas, que essas pautas progressistas, muitas das vezes são usadas para penetrar em países que não se adequariam às ideias ocidentais de visão de mundo e utilizam essas pautas como bode expiatório para começar uma revolução, né, usando a informação de dentro para fora, implodindo algumas culturas. Não estou dizendo aqui que sou a favor do autoritarismo ou coisa do tipo. Isso aqui é uma análise, um choque de informações. Você ficou sabendo dessa revolução que está acontecendo lá? Será que a mídia te informou sobre isso?
E, sobretudo, com essa ótica, com essa análise de que a pauta progressista, que o feminismo é o calcanhar de Aquiles que está sendo utilizado para transformar culturas que têm alguma resistência à ideia da liberdade não só sexual, mas também desse igualitarismo pós-moderno. Eu tenho que tomar cuidado aqui com as palavras, eu sei, mas eu quero saber a opinião de vocês, certo? Liberdade de expressão, autoritarismo, independente de discordar da postura de país no Oriente Médio e tudo mais, o que você acha desses movimentos progressistas usados como ferramenta de desconstrução de civilizações resistentes ao Ocidente? Faz sentido essa leitura para você? Esse vídeo te agregou em alguma forma a sua visão de mundo? Coloca aí nos comentários, certo? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, no comentário fixado, um livro chamado Submissão, do autor Hollenbeck, utilizando Paris como exemplo de como as sociedades podem ser destruídas de dentro para fora gradualmente. Hábitos que não eram comuns naquela sociedade, através desse choque de culturas, gradualmente o povo vai modificando-se a ponto de perder não só a sua identidade, mas também a sua autonomia para um povo estrangeiro. Vou deixar o livro aqui, dê uma olhada se curtirem o tema também, vai ser uma ótima aquisição para a sua estante. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho, tema pesado, eu sei. Até a próxima.